Viu? Vamos lá. Aí, ó, sistema nervoso, continuando. Então, paramos aqui, né? Isso. Falando do impulso nervoso, falando da sinapse, tá? Então, só lembrando, ok? Então, a propagação do impulso nervoso, ele é unidirecional, tá? Sempre no sentido dendrito, axônio, ramificações, dendrito, axônio, ramificações. E entre as ramificações de um neurônio, ou seja, esse pedacinho aqui, e os dendritos de outro, nós temos o quê? Uma fenda, um espaço, chamada de fenda sináptica, tá? Fenda sináptica. Então, aí que acontece a sinapse. Então, nós temos aí neurotransmissores que vão passar da ramificação para o dendrito. Então, aqui nós temos as vesículas de quê? Do complexo de Golgi. Lembra? Quem é que secreta? Secreção celular é Golgi. Tá vendo essas guriazinhas aqui? Olha as mitocôndrias. Porque é um local que precisa de muita energia. Então, nas extremidades aqui, ó, vai ter o quê? Vai ter mitocôndrias também. E terão essas vesículas, que são vesículas de armazenamento e secreção. Caso precise liberar, senão ela fica lá guardadinha. Quem é que faz isso? Quem faz isso? Complexo de Golgi, tá? E lá do outro lado, nós temos o quê? Os receptores, que são proteínas, tá? Então, receptores de membrana são proteínas sinalizadoras ou proteínas receptoras, como vocês quiserem chamar. E nós também temos as proteínas canais, por onde irão passar alguns íons, algumas moléculas, e assim conforme a estrutura, tá? Então, é assim que se dá o impulso nervoso, tá bem? Nós já tínhamos falado sobre isso, né? Só retomando aqui. Bom, então aqui algumas funções, né? Algumas funções do sistema nervoso, ok? Então, ó, controla todas as atividades corporais. Então, por isso que eu fiz questão de começar por ele, né? Tem gente que gosta de começar pelo cardio, tem gente que gosta de começar, mas eu gosto de começar por aqueles que coordenam os outros, né? Ou que pelo menos, vamos dizer assim, colocam ordem na casa. Então, ó, controla todas as atividades do corpo, ok? Inclusive do outro sistema que também é controlador, que também é regulador, que é o hormônio, que são os hormonais, tá? Ou no caso aí o endócrino. Olha só, então ele vai ser responsável pela percepção, tanto externa como interna, se quiser acrescentar aí, tá? Então aquelas modificações internas, por exemplo, de um excesso de açúcar no sangue, quem que vai perceber? Primeiramente, o sistema nervoso, que envia um sinal para o pâncreas para liberar insulina, entende? Então tá sempre... Fala. Eu acho que tem alguma coisa estranha. Manda. Eu acho que tu não terminou a aula de tecido nervoso. Não? Tu não começou ainda o sistema nervoso. Não? Eu tenho quase certeza que eu não lembro de ver isso. Eu tava no slide de tecido nervoso e aí eu fiquei procurando horas e horas esse slide que tava passando. O último que eu tenho, que foi onde tu parou, foi neurônios. Aí depois tem potencial de não sei o quê. Potencial de ação. Tá bem, eu volto lá. Aí, a ver que fase. Eu lembro de ter parado no potencial de ação. Foi isso que tu parou. Ah, já sei o que foi. É que no cursinho eu tô dando isso aí. Por isso. Tecido nervoso. Aqui está. Ah, claro. É uma, né? Ah, então eu nem enviei para vocês o de tecido, o de sistema nervoso. Enviou. Ah, tá. Eu tenho sistema nervoso e hoje tu enviou órgão, sistema sensorial. Tá bem. O que falou de sistema nervoso não é o de tecido nervoso, é diferente, né? Isso aqui a gente viu, né? Os tecidos, neurônio. Tá, foi aí que tu parou. Acho que a gente parou desse aí. Tá, paramos isso aqui. Ah, então tá, beleza. Ah, viu? Então vamos lá. Voltando então. Neurônio então, partezinhas do neurônio. Ó, salvo pelo gongo. Então, ó, dendritos,
núcleo, tá? Aqui a soma, que seria o citoplasma, tá bem? Aí depois a gente tem a bainha de mielina, que a gente... lembrei que a gente conversava realmente, né? Que nós temos os espaços, que são os nódulos de Haver, ou de Hanver, ok? Aí nós vamos ter as células de Schwann, que são aquelas que vão sintetizar, né? Como aí a Valentina mesmo, ó, falou da questão que caiu lá na UX, tá? Vão sintetizar no sistema nervoso periférico, quem? Vão sintetizar a bainha de mielina, tá? E aqui nós temos a arborização, ou terminalizações, ou ramificações do axônio, ou ramificações do neurônio, tanto faz o nome aqui. Aqui o que interessa é que ele vai ter sempre esse sentido, tá? Dos dendritos, axônio e ramificações, tá bem? Bom, e aí a gente entra aqui no mecanismo, né, aí sim, de potencial de ação. Isso aqui talvez seja o mais chatinho, mas aí se tu lembrar da bomba de sódio e potássio, aí tu não vai ter muita dificuldade, tá? Então, o que nós tínhamos lá na bomba de sódio e potássio? Lembram o que ela fazia? Uma das funções da bomba de sódio e potássio é manter o quê? A estabilidade de membrana, ou seja, manter a membrana com um potencial elétrico. Tá? Então, olha lá, ó, externamente, a membrana plasmática ela tem cargas positivas. Internamente, ela tem cargas negativas. Tá? Então, isso tudo aqui é membrana plasmática. A gente não pode esquecer disso. Tá? Beleza. Aí, o que acontece? Olha lá, ó, o cara aqui que criou essa imagem colocou ali ó, um estímulo. Esse estímulo pode ser, sei lá, tá? Pode ser de dor, pode ser de calor, pode ser de frio, pode ser de luz. Interessa. Vai depender do local. Ok? Bom, no momento que a gente tem, então, um fenômeno, né, de estímulo, ou seja, tu vai retirar esse neurônio de repouso. Então, assim, o neurônio, assim, a gente diz que ele está em repouso. Tá? Então, aqui ele está em repouso. Ou seja, ele está polarizado. Ok? Nós temos polos positivos e polos negativos. Por isso que a gente diz que ele está polarizado. Tá? Então, de novo, o primeiro, tu pode chamar ele em repouso ou polarizado. Bom, mas aí nós demos um estímulo nele aqui, tá? Esse estímulo vai fazer com que as cargas se invertam onde estiver passando este estímulo. Olha ali, ó, olha o que aconteceu aqui. Então, ó, deu o estímulo, começou a percorrer no axônio, estão vendo? As cargas positivas agora estão dentro, e as cargas negativas estão fora. Então, este axônio aqui, ou este neurônio, nós dizemos, então, que ele está despolarizado. Tá? Por quê? Porque está passando o impulso nervoso. Ok? Percebe? Ó, nessa região aqui, ó. Depois, nesse outro aqui, ó, também continua passando. Então, veja bem. Olha só. Aqui está despolarizado, aqui também está despolarizado. Mas olha o que aconteceu por onde ele já passou. Olha lá, ó. Tá vendo? Ele já passou, ele está indo numa única direção. Então, ele já passou. Então, aqui aconteceu o fenômeno de repolarização. Então, a gente tem 3 fases do neurônio aí. A gente tem um neurônio polarizado ou em repouso. A gente tem um neurônio, né, despolarizado, que é aonde... Veja bem, é onde, né, está passando, né, o impulso nervoso, e quando volta, vamos dizer assim, a estabilidade, a gente chama do fenômeno, né, de repolarização. Elton, mas esse neurônio continua despolarizado. Continua, percebe? Porque aqui não terminou ainda o impulso nervoso. No momento que esse impulso nervoso passar para outro neurônio, aí sim a gente vai chamar, se tivesse um outro aqui embaixo, tivesse todas as cargas positivas fora, todas as cargas negativas dentro, aí eu poderia dizer que aí ele repolarizou o total, agora ele voltou a estar polarizado, e aí aconteceu o quê? Ele entrou em repouso de novo. Tá? Isso praticamente não existe. Tá? Um neurônio entrar em repouso, um neurônio não está funcionando, praticamente não existe. Mas é um modelo que a gente utiliza didaticamente para dizer que ele está polarizado, porque a gente está recebendo constantes estímulos, né? Por exemplo, agora eu estou, né, de camisa aqui de manguinha, me arrependi. Porque estou com os braços gelados. Então, obviamente que eu estou tendo um estímulo externo que está respondendo, meu corpo está respondendo. Por mais que eu tivesse com os braços parados, eu posso não estar estimulando meus músculos, mas eles estão recebendo esse estímulo que estão reagindo. Então, eles começam a fazer contrações
leves, como a gente começa a tremer, sabe quando a gente está com frio? A gente treme. Por que a gente treme? É uma forma do teu corpo estimular para criar calor. E aí, consequentemente, aquecer o teu corpo. Entende? É por isso que a gente treme de frio, tô louco de frio. E aí tu começa a tremer involuntariamente. Olha como o teu corpo está tentando te ajudar, né, a tu responder àquela situação, por exemplo, né, de frio, né? Tô pegando assim um caso assim extremo, tá? E aí o que acontece? O que sempre me preocupa, vou dar vários exemplos, ok? A Lara me chamou, a Isadora na sexta, que eu me lembro, me mandaram assim várias questões. Hoje a Nalanda, acho que nem entrou ainda, nem vai, eu acho, para perguntar sobre questões. Tem certeza? O quê? Que eu não tô na aula? Tá aí, não tinha te visto. Olha aqui, ó. Então, assim, ó, o que vocês estão errando? Vocês não estão errando o conteúdo, vocês percebem? Vocês não estão errando o conteúdo. Vocês estão errando, assim, ó, a interpretação da questão. Sabe? Isso, assim, então, assim, ó, são coisas. Aí, por exemplo, assim, ó, aparece um gráfico. Aí eu vou me lembrar hoje da questão que a Nalanda me mandou. Nem sei de onde ela me mandou aquela questão. Então, assim, ó, tipo, apareceu um gráfico, ok? A resposta tá no gráfico. Sabe? Tá ali no gráfico. Aí cabe a tua interpretação. Porque de conteúdo, se tu levar o pé da letra ali, basicamente, né? Tô pensando nessa questão, tá? Tipo assim, ó, não tinha nada. Sabe? Conteúdo não tinha nada. Então, assim, ó, por que não é a D, a A, ou por que é a A, porque é a D? Com exceção da outra, aquela, né, Landa, que tu mandou que era dificilzinho, que era da nanotecnologia, aquela. Aquela era chatinha. Tá? Isso. Tá, beleza. Então, olha aqui, ó. O que acontece aqui? O que eles podem complicar no sistema nervoso? Ok? Então, se não for decoreba, como a própria Valentina trouxe para vocês, ó, caiu uma questão falando de células de Schwann, que aí tu precisava saber para acertar que ela é no sistema nervoso periférico. Isso é decoreba. Isso aí é bunda na cadeira e sentar, porque a gente conversou ali nos slides. Agora, o que acontece? Se vier uma questão, por exemplo, com um gráfico desse, ok? É isso que a gente tem que ter cuidado, tá? Por quê? Porque aí é aquela coisa, a resposta está aqui. Consegue entender? A resposta está aqui no gráfico, então tu não tem que te assustar, tem que ter assim, ó, que beleza tem gráfico, que beleza que tem uma charge, que beleza que tem interesse alguma coisa, porque aí eu vou conseguir extrair dali. Só que aí, de novo, vai cabe só a interpretação. Então é só calma, entendeu? Aquela coisa, vou responder aqui, eu tenho uma imagem, por exemplo, eu acho que foi a Isadora na sexta que me mandou que tinha uma imagem, não lembro, acho que de pele, se eu não me engano. E aí, tipo, só ler, apesar que ela tinha me dado, ela mandou com a resposta correta, acho que pediu para me explicar, não lembro direito. E aí, tu entende? Então, assim, ó, é só uma tranquilidade, ó, respira fundo, parei, vamos olhar aqui direitinho. E não complica a tua vida, tá ali a resposta. Então, olha só, potencial de ação. O que é o potencial de ação? É quando o neurônio sai do quê? Sai, né, do repouso. Ação, entendeu? Está em funcionamento, tá rolando alguma coisa, tá acontecendo alguma coisa. Então, olha lá, ó, variação do potencial de membrana. Aqui tem variação? No primeiro? No primeiro tem variação? Não tem, né? Porque ele está em repouso, então não tem como ter variação, tá? E aí, deixa eu ver o que diz aqui na definição. Ó, para valores positivos, retornando aos valores de repouso. Beleza, agora vamos lá. Vamos tentar interpretar isso aqui. Isso aqui não tem nada demais. Tem que saber esses milivolts aqui. Não, tu não precisa saber nada disso aqui. Mas eu quero que tu entenda a interpretação. Então, olha lá, ocorre nas fibras musculares, porque lembra que eu falei da placa motora? Então, nossos nervos vão estimular o nosso sistema muscular. E esse sistema muscular, o que ele vai fazer? O que ele vai fazer? Ele vai fazer com que tenha contração, tenha o estímulo da contração. Tá? Então, olha lá, ó. O que acontece aqui, ó? Pós-potencial de hiperpolarizante, despolarização e repolarização. Então, tá vendo, olha só, que eu preciso ter um limiar de estímulo, e esse limiar ele precisa ser alcançado. Sabe como é que a gente chama isso aqui em biologia? Se tu até quiser, quem está aí anotando alguma coisa, tá com as folhinhas na frente, a gente vai chamar assim, ó, de lei do tudo ou nada. Tá? A católica adorava isso antigamente, a UFPEL também, FURG, URGS, as federais adoravam assim, lei do tudo ou nada. O que quer dizer isso? Tá?
ou nós temos um estímulo, ou nós não temos. Tá? Ou nós temos, ou nós não temos. Por quê? Não existe estímulo fraco, não existe estímulo menor. Ou tu estimula, ou tu não estimula. É assim que funciona o sistema nervoso, ou o tecido nervoso. Tá? Vai estimular ou não vai estimular. Então, para ser significativo, ele tem que ter um limiar. E esse limiar, ele precisa ser ultrapassado. E aí não tem quem segure ele. Ele vai embora porque ele vai levar, ele vai expandir por suas ramificações do tecido, né, através do que a gente viu lá nas sinapses, né, e aí vai mandar embora esse estímulo. É só isso. Tá? Então, aqui eles te mostram através de quê? De um gráfico. Como é que isso aqui acontece? Claro, a milivoltagem, aí nós temos... Por que nós temos milivoltagem? Voltagem porque é elétrico. Lembra? É um estímulo elétrico. Ó, vocês viram sábado, o jogador, aquele que, né, teve uma parada cardíaca em campo, o que os caras fizeram? Primeira coisa, começaram a massagear, né, para o sangue não parar, e depois utilizaram o quê? O desfibrilador. São choques. Por que choques? Para reativar quem? Esses caras aqui, ó, pelo corpo. E, consequentemente, continuar enviando o quê? Aumentando, na verdade, o potencial de ação. O que aconteceu naquela parada? Isso aqui, ó. Ficaram em repouso, sem estímulos. Entende? É isso aqui. Parada cardíaca é isso aqui. É sem estímulos. Tá? Ainda não se sabe bem o que aconteceu com ele, né? Ou pelo menos não colocaram, assim, né? Assim, um boletim médico dizendo especificamente o que aconteceu. Mas foi isso aqui. E aí, o que utilizaram? Um desfibrilador. Ou seja, é um aparelhinho, né, que os médicos, aqueles paramédicos utilizam, que dão aqueles choques para que retome o quê? O processo de despolarização e o coração volte ao quê? A fazer sístole e diástole. Entende? Olha aqui, é isso aqui. Ah, foi isso aqui que eles estimularam no cara lá, né, quando ele teve a parada cardíaca. Entende? Então, é só isso aqui, não tem mistério nenhum, só para mostrar o fenômeno de despolarização e de repolarização, e assim vai, tá? Então, nós temos uma margem, vamos dizer assim, em repouso, que aí varia de menos 70 milivolts, que pode chegar até 30 milivolts, mas aí deixa para quem for estudar isso aí em ensino superior, aí vocês vão ver que beleza é. Tá? Olha lá, ó. Geração, então, do impulso nervoso. De novo, ó, despolarização, repolarização. Né? Um período que a gente chama de refratário até ele voltar ao normal. Tá? Então, olha só. Recuperação da polaridade. Tá? Neurônio não pode ser excitado. Olha aqui, ó. Aqui, nesse momento aqui, ele não pode ter nenhum estímulo. Tá? Mesmo que ele receba, ele não consegue ser reativado. Tá? Ô, Elton, pode te fazer uma pergunta? Claro. Se uma pessoa bota uma toxina botulínica, o que acontece? A toxina... que estava lá naquele outro slide. Mas a toxina vai atuar na sinapse. Vai bloquear os receptores. Vai bloquear os receptores, vamos dizer assim, dos dendritos. E aí, toda vez que tu der estímulo, não tem. Por isso que a pessoa perde capacidade com aquele rosto assim, né? Por exemplo, usa botox muito no rosto, né? Então, fica aquela sem expressão. A pessoa tá rindo, tá chorando e não fica com a movimentação do rosto. Porque ele não recebe. É como se fosse assim, ó, fizesse uma parede, tu libera estímulo, mas tu não consegue contrair a musculatura. Então, eles vão atuar bloqueando as placas motoras entre os nervos e os músculos. E aí tu não contrai. Se tu não contrai, né, tu não tem aquela expressão, consequentemente tu não forma essas bolsas aqui, ó, que o tio Elton tá já, ó, a idade aqui, ó, tá vendo isso aqui? Aí não cria, ó. Entendeu? Aí tu fica aquela cara assim de... que eu costumo dizer de bulldog. Caído assim. O cara tá rindo. O cara tá chorando. Porque não tem expressão facial. O cara perde, a pessoa, né? Cara, eu falo cara, mas assim, a pessoa perde completamente a expressão facial. Diferente do botulinos, né? Que é o contrário. Que é o contrário. Tá bem? Desculpa. Do tétano, né? Que é o contrário. Que vai fazer o inverso. Vai estimular constantemente. Tranquilo?
Tá? Olha aqui, ó, período refratário. E aí, de novo, ó, lei do tudo ou nada. Para mim, isso aqui é super importante, tá? Super importante. Enem, pensando no Enem, tá? Nunca caiu no Enem. Nem, sei lá, mas contextualizar, nunca, nada, assim. Até sistema nervoso é até difícil de cair. Já caiu outras coisas, de tecido, já caiu algumas coisas. Mas, assim, especificamente, essa partezinha aí nunca caiu, tá? Então, ó, limiar de excitação, estímulos subliminares não geram resposta. Então, assim, ó, o que ficar abaixo daquele mínimo de estímulo não tem. Por isso que eu leio. É tudo ou estimula ou não estimula. Se o estímulo for muito fraco, o sistema nervoso nem dá bola. Sabe que ele olha assim, tipo, o que é? Sabe? Agora, por exemplo, se for um estímulo significativo, ou seja, acima, aí nesse caso, vamos falar de número, tá? Embora, de novo, ó, só relembrando vocês não precisam saber essas voltagens, a quantidade. Olha lá, ó, apenas interpretar. Então, qual é o estímulo? Olha aqui, ó, tem que ser acima de menos 70 milivolts. Então, menos 69 aqui, menos 68, não esquece que vai diminuindo, né? Então, menos 68 já não servem. Entende? Já não serve. Porque aí vai estimular. E aí eu vou ter um processo de despolarização, repolarização, período refratário e volta ao estágio inicial. Tá? Agora, por exemplo, se ele for de, sei lá, 73 aqui embaixo, 73 ele não vai estimular. E aí ele vai fazer isso aqui, ó. Vai falhar. Tá? Então esse estímulo vai falhar e aí tu vai continuar nessa voltagem aqui, ou seja, em repouso. Entende por que a gente chama de tudo ou nada? Ele tem que atingir um limiar. Se for abaixo esse limiar, não tem como atingir. Se for acima, aí tem como atingir. Igual ou acima. Ô, Elton, é o tecido nervoso, tipo, que também controla o pH do corpo, né? Sim. Por quê? Porque aí tem o bulbo, né? O bulbo vai... Então, tu nem sabes, eu errei essa questão hoje porque eu marquei o endócrino, eu acho. Tá. Aí o que acontece? Porque eu pensei, tipo, no fígado. Não. Assim, Aí acabou que eu errei. O bulbo, depois na anatomia, a gente vai ver lá, o bulbo é o responsável pelos movimentos cardiorrespiratórios. E quem vai controlar vamos dizer assim, a quantidade, ou assim, ó, se expira mais ou inspira mais, é o bulbo. Aí por isso que eles podem ter associado com o sistema nervoso. Tá? Tanto é que a gente chama, né, de bulbo respiratório, parte, né, do bulbo, que é a parte bulbo respiratória, né, que fica aqui atrás, né, na parte de trás do nosso encéfalo, né, porque aí pega o encéfalo. Tranquilo aqui? Entenderam o que é a lei do tudo ou nada? De novo, pensando em números é isso, tá? Se tiver 72, 73, 74, 75, não despolariza. Agora, por exemplo, se for um 55, 54, né, até mesmo aqui um 68, aí eu consigo despolarizar, tá? De milivolts aqui. Tanto é aula prática, tá? Aula prática, por exemplo, a gente fazia com RAM, ok? Então, para RAM não sentir dor, lá o técnico lá, o seu Ademir, nunca mais esqueço, né? O seu Ademir pegava uma agulha grandona e botava assim a RAM, tá? Assim, desse tamanhozão, assim. E aí pegava a RAM, botava a mão em cima, assim, prensava ela na coisa, metia na coluna dela, tá? Nas vértebras, e fazia assim, ó, com o agulhão. Ou seja, o que ele destruía ali? Ele destruía o sistema nervoso central, ou seja, a medula, para ela não sentir dor, tá? Então, o que acontecia? Destruía aquilo ali, mas ela continuava respondendo. Aí a gente ia abria ela, tirava a pelezinha, né? Parava isso, fazia aquilo, abria, via o coração, tudo funcionando, ela viva, tá? Aí tu viu o coração, né? Com três, é legal, né? Legal porque a gente enxerga em vivo, né? Hoje a gente sabe, né, que tem toda essa questão de preservação dos animais e tal. Mas olha assim, ó, aí tu via as três cavidades, né, se movimentando. Tu via bem, assim, era muito característico a cor do sangue, né? A cor do sangue, o sangue arterial, o sangue venoso, aí se misturavam no coração, num ventrículo, e aí o ventrículo era mais escuro. Tu via o fígado funcionando, tu via outros órgãos se mexendo e tal. E aí a gente abria a pelezinha, parece uma caixinha de galinha, a gente abria a pelezinha e aí utilizava o quê? Milivoltagem para testar isso aí. Por isso que eu falei, aí depois tu tem que fazer o cálculo, né? E aí nesses cálculos a gente ia dando ali, tinha um aparelhinho com a amperagem,
né? E aí tu ia aumentando. Ó, dá choque, não estimulou, dá choque, não estimulou, dá choque, não estimulou. Aí chegava ali numa amperagem, ou seja, numa voltagem, que aí, por exemplo, né, a rãzinha respondia com aquele reflexo. Lembra? Lei do tudo ou nada. Ou seja, as primeiras estavam abaixo do limiar lá da rã. Não sei se é o mesmo do nosso, eu não lembro, obviamente, mas estavam abaixo desse limiar. Depois, quando começou a chegar naquele limiar, que ela, por exemplo, suportava, ela começou a reagir e aí mexia, né, com a patinha lá, sozinha, etc, etc. Até porque, lembra, né, ela não teria como mexer porque, né, o técnico lá administrativo tinha feito, já preparado a aula e tinha, né, vamos dizer assim, destruído a medula dela, então ela não teria como responder esses reflexos. Então ela respondia localmente, tá? Fala. Oi, você tá me escutando? Tô. Até que não aparece o microfone que eu tô, tipo, que eu tô falando aqui, não aparece verdinho pra mim, tá? Sim. Mas quando que pra nós tá menos de 70 casos, o nosso corpo fica, Como é que é? fica menos de 70? Eu não entendi a Tipo pergunta. assim, se tu for comparar o gráfico com o nosso cérebro, em casos que a gente não tem nenhum estímulo, que tá a menos de 70, tipo, o que a gente faz? A gente dorme, a gente não sei, tipo, quais são os casos? Quando a gente tá morto? Tipo, Isso aí, como é que então é? aí é considerado a morte cerebral. Tá? Ou quando não tem atividade, ou quando a atividade é muito baixa. Tá? Ô Elton, então o que é o normal da gente? O normal para estímulo Seria é estar tipo ali no pico? Não, o normal é aqui embaixo, tá? O neurônio em repouso. Para tu querer um estímulo, por exemplo, vamos lá, tu quer um estímulo, ok? Se tu quiser um estímulo, tu tem que dar abaixo disso aqui, ou seja, 69, 68, 67, entendeu? Tu tá aumentando. Para cá tu tá aumentando. Tá? Então aqui, ó, 69, 68, 67, assim, menos 55. Aqui, ó, menos 1, 0. 1, 2, 3. E aí vai embora. Esses aqui são os estímulos que tu pode dar para o corpo, ok? Beleza? Agora, assim, ó, primeira coisa, tu vai, quando a gente faz, né, aquela medição, não é medição, eu não sei como é que se fala isso fisicamente, tá? Eu vou falar aferição, né, que é uma forma. Então, assim, ó, aquela aferição cerebral, então, assim, ó, são eletrodos que captam para ver se tu tem o quê? Se tu tem estímulos naquela região. Vou te dar um outro exemplo, tá, Lara? Um acidente. Só que a pessoa não consegue mexer as pernas, tá? Existem hoje aparelhos, o cara vai lá e põe na perna, entendeu? Para ver se tem estímulo naquela perna. Até mesmo ao escutar, né? Ao escutar é com estetoscópio, né? Ao escutar. Então, para ver se tem o batimento naquela região, para ver se o sangue está fluindo bem naquela região. Fala, Valentina. Tá, aí tipo, um super estímulo, assim, poderia ser um choque, tipo, algo além de um estímulo normal, tipo, mais forte poderia ser. Perfeito. O que também, o excesso lá, tu metesse a mão lá num local onde, sei lá, 500 volts. Cara, provavelmente tem uma parada cardíaca. Eu vou te dar um exemplo, um vizinho nosso, que ele era eletricista, ele trabalhava muito com a SEAT na época lá. E aí, por exemplo, ele tomou um choque que era mais de 1000 e poucos volts. Ele torrou o braço, só para vocês terem ideia, ele torrou todinho o braço. Mas jogou ele assim, ó, longe. Passou quase um mês internado, em coma, porque imagina, se quebrou todo. E assim, veja bem, ele tinha problema cardíaco. Entendeu? E não era para morrer. Porque, por exemplo, tu mete o dedo na tomada, é capaz de tu infartar. Tem, porque lá pega um 220 mesmo, é uma paulada. Claro, se tu ficar preso, entendeu? Se é aquela coisa que tu toca e tira, beleza. Mas agora, se tu ficar preso, tocar, por exemplo, um pé na água, com um local com fio desencapado, óbvio, assim, por isso que as pessoas morrem da parada cardíaca. Entende? Porque é um excesso de estímulo. Aí, olha só, o que vai acontecer, Valentina? Período refratário. Aí tu imagina essa hiperestimulação, ok? De, sei lá, quantos 1000 volts, tá? Aqui é milivolt. Aí tu vai lá, 1000 volts, vamos pegar, sei lá. Tu vai entrar num período refratário, talvez até maior. Olha aqui, ó, por mais tempo, tu entende? E isso que faz com que a pessoa, de repente, possa se comprometer, né, fisiologicamente o corpo. Entende? E aí ela vai parar de bombear sangue, os tecidos vão começar a morrer, os órgãos vão parar, principalmente o cérebro, né?
Aí tem aquela escala, como é que é o nome daquela escala? Eu não sei se tem no sistema nervoso, eu acho que eu tirei, porque era complexo. E não tinha necessidade, tá? Então eu tinha colocado uma escala, que ele tem um nome, né? A escala que configura assim, conforme vai passando o tempo sem oxigênio no cérebro, os tipos de lesões. E mesmo assim não é padrão, entendeu? Porque a gente sabe que isso pode ser muito variável. Então, mais ou menos, a gente tem uma tabela que a gente se regra para ali, ó, quanto tempo ele está afogado? Quanto tempo ele está sem respirar? Ah, 5 minutos. Bom, aí tu já sabe que já comprometeu um monte de coisas, né? Então, a gente tem uma capacidade X, né, de aguentar, o que não quer dizer que tu não tenha lesão nenhuma. Assim como também, né, a gente vai ter uma capacidade que, por exemplo, pode exceder, assim, o cara, a gente fala assim, o milagre aconteceu lá com o Zé, né? E nesse caso aí desse meu vizinho foi justamente isso. Ele torrou o braço, assim, o braço ficou todo deformado, todo cheio de pelanca e coisa. Porque aí tem que ir trocando a pele, né? Literalmente. Naquela época não tinha, hoje tem, né? Quer dizer, não sei se não tinha, mas transplante de pele. Hoje é muito, até pele de peixe se utiliza, né? Para fazer a renovação, para utilizar. E é real, né? A gente vê nos filmes e tal, e realmente funciona. Então, assim, ó, o que eu posso dizer para você? Se for uma hiperestimulação, tu quer ver uma que acontece muito hoje? Barulho. Tu entende? Barulho. Então o barulho hoje em grandes cidades, por que causa o estresse? Por causa da hiperestimulação. Tu lá sempre de fonezinho, todos os dias, né? Aquele som ali altinho, aquilo ali é uma hiperestimulação, aí depois tu não consegue dormir de noite. Ou, de repente, tu começa a ficar estressado, irritadíssimo, soltando as patas em todo mundo, e tu nem sabe por que é. E às vezes pode ser por causa dessa hiperestimulação. Tu tá assistindo aula, tá mexendo no celular, tá conversando, tá não sei o quê, tá a TV ligada, tu entende? Isso é uma hiperestimulação. Porque tu tem vários estímulos. E outra, essa história que a gente diz assim, mas eu estudo melhor escutando rádio, eu estudo melhor com a TV ligada. Mentira. Tá? Mentira. Porque a gente só tem capacidade de prestar atenção em uma coisa. Pode ver no colégio, assim, quando vocês estão no colégio de vocês lá. Chegava lá, não sei o que, todo mundo concentrado na aula, assim, durinho. Aí quando vê, parece que cai aquela coisa, parece que perde o mundo, parece que desaba tudo. Por quê? Porque a concentração era tão grande, de repente, ou num filme, ou sei lá o quê. E aí quando tu vê, sabe, aí parece que perde o fio da meada. Aí todo mundo já fica assim, ó. Aí depois, aí o outro fica pra lá, e assim vai. É assim que funciona o nosso sistema nervoso. Então, e aquela coisa que a gente fala, que eu falo pra vocês, tenho postado lá na página lá do Instagram. Por que a gente não deve hoje estudar assim, ó, 2 horas direto? Entendeu? Porque o cérebro não tem capacidade para isso. Não tem. Entende? Então, assim, ó, o nosso cérebro tem capacidade de concentração, vamos lá, vocês que são mais novos do que eu, vamos lá, 25, 30 minutos. Esse é o tempo de concentração. Depois tu já começa a ficar dispersivo. Isso se tu tiver tudo desligado. Se já tiver com o celular em cima da mesa, tocando, WhatsApp, grupo, ou vibrando, ou não sei o quê, ou cachorro, vizinho gritando, botando, né, pancadão, alguma coisa do tipo, cara, tu já vai, entendeu? Isso já diminui. Então a gente tem que entender fisiologicamente como é que o nosso corpo funciona fisiologicamente para adaptar ele. Elton, mas aí, estudo 20 minutos estuda 20, levanta, vai no banheiro, come uma coisa, come uma frutinha, né, dá uma volta, mais 20 minutos, vai descansa 5, 10, mais 30, entende? Vai fazendo parceladinho. Tem até um método de estudo que é, tipo, método Pomodoro, se não me engano. É isso aí, o Pomodoro. 30 minutos para 5 de descanso. É isso aí. Olha as aulas. Vamos lá, pessoal. Olha aqui, ó. Por que tu acha... posso falar, não tem problema nenhum com isso. Por que tu acha que o ângulo, até hoje, o ângulo, tá? Cursinho, pré-vestibular. O ângulo até hoje aprova o que aprova em São Paulo, tá? Aprova o que aprova em São Paulo para medicina. Porque os caras, assim, ó, utilizam esse método há, sei lá... que eu conheço, tá? O ângulo, 20 anos. 20 anos eles fazem aula assim, então tem intervalo de aula, sempre, cada aula assim, ó, tem 2 de biologia, 2 primeiros períodos de hoje, biologia. Entre os 2 períodos tem 5 minutos de intervalo. Os caras já sabiam disso há 20 anos, acho que até mais, tá? Mas vamos lá, 20 anos atrás. Entende? Claro que tá, São Paulo, né? Uma outra condição financeira, outra.
né? O colégio dos caras, tudo ajuda, tá? Mas o método que os caras utilizam é o mesmo, sei lá, 40, o ângulo tem 38, vai fazer 40 anos. Não mais, é mais velho que o Michigan. Deve ter uns 50 anos. Os caras utilizam esse método há 30 anos, vamos botar aí 35 anos. Então, entende? Porque os caras um dia leram, né? Que nem aí o Matheus falou, leram em algum lugar, viram as partes, como é que se ensina e como é que se aprende. Tu entendeu? E aí passaram a testar, ó, isso aqui funciona, isso aqui não funciona, ó, aqui funciona mais, aqui não funciona menos. E aí eles estabeleceram, ó, o nosso padrão é esse. Aí vamos lá, a Duda não se encaixa nesse padrão, entendeu? A Duda vai padecer naquele padrãozinho ali. Vai fazer 1, 2, 3, 4, 10 anos, entendeu? Aí vai, eu me encaixei. Por isso que as pessoas lá assim, faz ângulo que tu passa. Lá sim, em São Paulo é isso, tu faz ângulo, tu passa para medicina. E tem uma outra coisa, a nota é separada por nota, né? Todos os simulados deles, eles mudam de nota. Então, tem a turma 1A, B, C, D e E. Então, por exemplo, na turma E, é tipo o Elton. É aquele cara que vai mal no simulado. Se tu tem as melhores notas, tu passa para a turma A. De trimestre em trimestre. Então, de repente, tu tá com as tuas parcerias. Gurias, vamos lá fazer, vamos. Aí vocês vão tudo junto para fazer, entendeu? E aí, de repente, vocês, sei lá, a Duda, que tinha ido mal no primeiro, vai bem no segundo, passa para a turma A Lara, que estava na turma B, passou para C, não sei, entende? E aí vai, e tu vai trocando de turma. Essa coisa de tu ir junto com um amiguinho, esquece, só se vocês duas forem bem ou forem mal, né? No simulado. Das duas, não, só assim para ficar na mesma turma. Ou faz a mesma prova, cola uma do lado da outra ali, e vão tirar a mesma nota. Do contrário, né? É assim que funciona. Aí tu entende? Olha só o que eles estimulam. Eles estimulam a competição. Porque eles não estão nem aí. A real é essa, vamos lá. Eles não estão nem aí. Isso é padrão deles, tá? Eles não estão nem aí. Eles querem que tu passe. Porque vocês, para eles, são um número. Um número financeiro. Eles não querem saber se tu vai te suicidar depois. Eles não querem saber se tu vai entrar em depressão. Mas Valentina. Valentina, se tu soubesse... Olha, eu que dou aula... Vai fazer agora, tá? Hoje é 15, né? Quinta-feira, há 15 anos de cursinho, tá? Então, assim, ó, 17 de junho de 2006, ok? Então, assim, ó, vai fazer 15 anos de cursinho. Se soubesse o que eu já vi, por exemplo, aluno fazer 8 anos de Veiga, onde eu dei aula, e o cara passar na Católica, ok? E não cursar um semestre e se suicidou porque tinha rodado em anatomia. Filho de médico. O irmão dele era 4 anos mais novo, passou antes dele na Federal e ele foi passar na Católica, fez 8 anos de cursinho. Tá vendo por que eu não estimulo a competição? Tá vendo por que eu sou contra a competição? Porque eu vivi isso. Entende? Isso é muito sério. É muito sério. Porque assim, ó, cada vez mais as gerações lidam... assim, cada vez mais lidam pior com a frustração, com a decepção, sabe? E é complexo, é bem complexo. E a gente que viveu com um cara lá 3 anos, 3 anos com um cara lá, assim, ó, é frustrante, porque, pô, finalmente, né? A gente falava o nome dele, pô, né? Agora vai. Não sei o quê. Chegou no meio do ano, eu até, inclusive, estava saindo para ir dar aula em Porto Alegre, e aí chegou a notícia. Foi assim, tipo, eu dei aula na segunda-feira a gente recebeu a notícia e na quarta-feira eu estava indo embora. Embora não, mas indo, né, pedindo demissão para ir dar aula em Porto Alegre. Entende? Então foi uma coisa assim, bem, sei lá, eu me senti, porque é aquela coisa, porque eu me importo, entende? Não estou dizendo que os outros professores não se importam, vou falar por mim. Mas tipo assim, ó, sabe, para mim não é só um aluno, entendeu? Esse não é só um número de conta, na conta bancária, quando vocês, né, me mandam lá os comprovantes, não é só isso, é muito mais, entende? Porque aqui a gente acaba conversando, vocês que acabam conversando, a gente acaba conversando em box, entendeu? Cria uma relação, um vínculo, por mais que a gente diga que não, uns mais, né, assim, a gente cria um vínculo e não tem como, entendeu? E por isso que me irrita as escolas que dizem assim, o professor não pode ter vínculo com o aluno. Como não? Entendeu? Então, então é um número. Vocês são um número, são
Entendeu? São qualquer coisa. Se eu te chamar de Valentina ou o teu número lá da chamada for o 31 tá em aula, é a mesma coisa. Entendeu? Isso, para mim, auto não funciona. Entende? Para mim, auto não funciona. Se para outros funciona, outras pessoas se adaptam, outras pessoas... Beleza, cara. Por isso que eu digo assim, ó, a gente conversou, a Valentina, né? O Matheus, o Nicolas e a Manuela não estavam aqui, aquele dia que a gente ficou, né? 1 hora conversando pós-aula. Cara, para mim não funciona. Mas respeito, tu entende? Então falaram assim, bah, mas foi até melhor para ti. Até a Lara me mandou depois mensagem, ficamos conversando. Tipo assim, ó, foi até melhor para ti não ter pego lá, não sei o quê. Cara, não... Sabe? E acho que é bom mesmo, porque viver nessa coisa, assim, nessa bolha que as pessoas, assim, tem que manter uma distância, o cara é superior, o cara é isso, o cara é aquilo. Não sou, cara. Não sou, só vivo um momento com mais experiência que vocês. Amanhã depois, de repente, quem for passar medicina ou quem for pro direito, aí a Manuela, né? Amanhã depois, de repente, estou lá pegando uma causa lá, estou levando para a Manuela ou para o Nicolas. Ou de repente vocês estão me atendendo aí com um problema cardíaco, no dedão do pé com uma unha encravada. Não sei, tá ligado? Então é isso aí eu vou dizer assim, pô, tu fosse meu aluno, entende? Aí eu vou te tratar assim, com arrogância, com superioridade, sabendo que amanhã depois, cara, todo mundo vai para o mesmo lugar, se pagar, que é o cemitério na 2 de novembro. E olha lá, entendeu? Se pagar, porque se não pagar também vai ser enterrado em qualquer lugar. E aí? Mas isso aí, de novo, entende? É uma coisa assim, dentro de um contexto que a gente, infelizmente, a gente tem. A gente tem. Vou te dar um exemplo, tem cursinho que o professor não fala com o aluno. Entendeu? Em Pelotas. Ele é famosão lá em Porto Alegre. Mas em Pelotas, por exemplo, eles também têm. O professor entra da aula e não fala. Quem tira as dúvidas são monitores ou outros professores. No caso do interior, os professores que vêm de Porto Alegre não tiram dúvida de aluno. Eles dão a aula, quem tira dúvidas contrata um professor para fazer um plantão, como se fosse assim, o cursinho fosse aqui em Rio Grande. Os professores grandão lá de Porto Alegre, os médicos e tal, vêm aqui, dão aula, dão as costas e vão embora. Tem um professor de biologia que eu sei, come só come sanduíche de atum defumado. Okay? Aí come o sanduíche de atum defumado dele, vai embora, e aí, por exemplo, me contratam para tirar as dúvidas de vocês. Mas ele não fala com vocês. Tá vendo? Tem ensino assim, mas de novo, é um método, funciona, tá? Diga-se de passagem, funciona também. Porque também é uma das maiores aprovações de Porto Alegre é desse curso aí, né, que é a prova para medicina. Mas aquela coisa, a gente dizer que não funciona, não tem como. Funciona. Vamos lá. Olha aqui, tava explicando lá, agora voltamos aqui. Sinapse. Tá? Então, o que nós temos na sinapse aqui, ó? Então, de novo, neurônio pré-sináptico ou pré-sinapse, neurônio pós. Acho que dá para entender, né? Então, o que é a sinapse? É essa região, aonde está em contato um neurônio com o outro. Tá? Não vai esquecer disso, né? Então, assim, aonde bloqueia, que a Nalanda me perguntou, tá? Aonde bloqueia lá a toxina botulínica? Aonde vai bloquear? Aqui, ó. No pós. Porque é como se eu preenchesse, entendeu? A toxina fica aqui, ó. Preencho aqui, preencho aqui, preencho aqui, preencho aqui, preencho aqui, preencho aqui. E aí, quando sair o estímulo, eu quero contrair o músculo da face. E aí eu mando o recado, ó. Eu mando o recado. Tá indo. E aí, quando eu for, libero o neurotransmissor. Olha lá as vesículas. Só que aí, na hora de encaixar ali no neurotransmissor, ele já tá ocupado. E aí, se já está ocupado, não tem como estimular. E aí, por isso que não tem a contração. Então, de novo, a propagação do impulso sempre unidirecional, sempre numa única direção. Aqui embaixo, pré-sináptico, ou seja, é essa região, tá? Região terminal do axônio aqui, ok? E lá do outro lado, os dendritos. É como se fosse essa partezinha vermelha aqui, ó. E aí tu tá vendo, então vai liberando neurotransmissores. Claro, vai liberar os neurotransmissores de acordo com a combinação deles, é que vai dar o quê? É que nos vai dar o estímulo. Então, se eu libero uma dopamina e uma adrenalina, é uma combinação X. Se eu libero uma nora e uma adrena, é outra combinação Y. Tu entende? Já é outra coisa. E assim não tem muitos neurotransmissores. Se não me engano, são 13 ou 14 conhecidos, tá? Então, olha só, o que acontece? A combinação deles é que vai me dizer que a letra A é a letra A.
E é aqui, ó, aí fica aqui a dica, ó. É aqui que está a nossa inteligência. Percebem? É aqui, ó. Não é dentro do neurônio. Não pensa que fica aqui guardado aqui dentro. A combinação desses neurotransmissores é que nos dá a inteligência, é que nos dá a aprendizagem. Então, o que eu preciso fazer? Estimular. Desde pequeno. Por isso que aquelas brincadinhas para criança, de encaixar, sabe? Aquelas coisinhas de corzinha, dos maior ou menor, que tu vai botando no pauzinho, aquele lá, sabe? Que tu vai botando as rodinhas. Põe o maior, a criança vai botando. Põe o menor, aquelas que encaixa quadradinho com quadradinho, redondinho com redondinho, estrelinha com estrelinha. É isso aqui, é isso aí que tu tá fazendo com a criança, estimulando. Criança lá de 3 anos, aí tanto é que não tem aqueles brinquedos? Brinquedos para 3 anos, brinquedos de 2 a 5 anos. Claro que tem a questão da proteção, para a criança não engolir e tal, mas também daquilo que do que tu quer para a criança. De estimular o cérebro dela. Porque senão, o que vai acontecer? Tu tem pouco estímulo. E se tu tem pouco estímulo, obviamente que tu tem pouca aprendizagem. Entende a diferença? É isso que vai se dar. Pô, então tu tá me dizendo que uma pessoa inteligente... Claro que existem fatores genéticos, tá? Isso é indiscutível. Mas não é só a genética, porque imagina assim, o filho do Einstein não foi nem perto do Einstein. Entende? Imagina o filho do Einstein fazer uma linhagem que tá louco. Só físico e astrônomo e não sei o que mais. Não foi. Por quê? Porque, de repente, não teve os mesmos estímulos ambientais que ele teve, assim como vários outros. Entendeu? Vários outros. Tranquilo aqui? Fica claro essa história aqui? O que é sinapse? Então, a sinapse é a passagem de neurotransmissores de um neurônio para o outro numa fenda sináptica. Tá? Aqui. Algumas doenças associadas ao tecido. Tá? Aí que sim, né? Cara do Enem isso aqui. Claro que tu não precisa saber cada doença, tá bem? Eles vão te dar um contexto, eles vão te dar um textinho, eles vão te dar uma mistura lá de um problema e tarará, que tu vai ter que interpretar e responder. Normalmente, assim, eles vão dizer, é um AVC tal coisa, a não ser que venha no texto. Segundo o texto, o que seria um AVC isquêmico? O que seria um AVC hemorrágico? Tu entende? Aí tu vai ter que olhar no texto e retirar do texto. Ponto. Mas eu só estou citando aqui para a gente conversar, porque são doenças, né, comuns, aí a gente está sempre comentando, mas no fundo a gente não sabe o que é. Então, AVC isquêmico e AVC hemorrágico, tá? Isquemia é sempre uma obstrução, tá? Então, assim, o Elton, eu tive minha tia, meu filho, meu parente lá teve uma isquemia. O que é uma isquemia? Uma parte do cérebro não teve mais irrigação por uma obstrução. Pode ter sido um coágulo, pode ter sido, só não pode, só o que não pode acontecer? Um rompimento de uma veia ali, ou de uma artéria, alguma coisa ali, tá? Se houve uma obstrução, olha lá, deixa de irrigar uma área, e essa área, obviamente, vai ser lesada. Percebem isso? Tranquilo? A mãe teve 3 AVCs. Os 3 dela, ela tem, na verdade, né? Os 3 dela são isquêmicos. Nenhum dela é hemorrágico. Ela tem 3 partes do cérebro que não funcionam. Eu acho que é por isso que a velha também é louca. O cara brinca, mas olha. Mas faz tempo, né? A mãe foi fumante, né? Mais de 30 anos. A minha mãe, né? Mais de 30 anos. Depois que ela parou, vocês não tem ideia, assim, ela sangrava, assim, pelo nariz. Porque até entrar de novo, vamos dizer assim, no equilíbrio do corpo, imagina a dependência química, né? Ela fazia até um grupo de psicológico, né, para não voltar a fumar, só pra vocês terem ideia. Usou aquela semente na orelha, sabe, aqueles negócios, hein? Tudo ela fez. Aí conseguiu parar, realmente conseguiu. E aí, mas aí, claro, né, o corpo começa a hipertensão, uma série de coisas que vai, né, puxando, eu me lembro disso, sabia, Manuela? Eu me lembro da tua avó. A tua avó, o que eu ia te dizer. A dona Dulce. Eu acho que é. Olha aqui, eu me lembro. Me lembro até de levarem ela, se eu não me engano. Vamos lá. Então, olha aqui, obstrução, tá? O hemorrágico, o que é? Um vaso que se rompe e aí tem o extravasamento de sangue. E aqui depois, na sequência, o que pode criar? Quem é que me diz? Vamos ver.
que cria aqui depois? Se continuar saindo sangue, tu sabe o que vai acontecer, né? Vai morrer. Coágulo, não é? Hã? Coágulo. Coágulo. Se o coágulo, por exemplo, for num local de acesso fácil, o médico pode até optar, né, por retirar. Bom, vamos retirar, porque ele está incomodando aí. Ele vai olhar, vai fazer todos os exames e tal. Assim, ó, dá para retirar. E aí retira ele e tu vive uma vida normal. Agora, se ele está num local que pode comprometer ou invadir algum tecido, é melhor deixar ali do que comprometer, né, a vida da pessoa, tá? Por que cria um coágulo? Lembra o que é o coágulo? Lembra o que é o coágulo? Nada mais é do que a coagulação de sangue. É uma rede de fibrina, é um entupimento ali vamos dizer, com as hemácias, com os leucócitos, com as plaquetas, e aquela rede de fibrina, lembra? Evita que o sangue se expanda. Porque, olha só, se ele continuar se expandindo aqui, aí tu sabe que essa lesão vai ser gravíssima, tá? Tranquilo? Fica clara a diferença, né? Eu gosto dessa imagem porque fica muito claro, assim. Bom, esclerose múltipla, tá? Também muito comum, muito falada, né? Que é uma doença associada ao tecido. Por quê? Porque ela tem a ver com os neurônios e principalmente a bainha de mielina. Olha lá o que começa a acontecer. Começa a acontecer uma degradação, uma destruição, uma decomposição, o jeito que tu quiser chamar, de quem? Da bainha de mielina. Então, a pessoa vai perdendo o quê? Vai perdendo a capacidade de enviar aquele impulso aonde ele deve chegar. Então, por exemplo, tu fala lá com o Elton, que tem esclerose, e ele não se lembra, não consegue, sabe, chegar a associar a imagem, de repente, de uma pessoa, começa a perder, né, a consciência, perde a memória de curto prazo. Ele vai lembrar de quando ele era lá do gurizinho, 20 anos atrás, 30 anos atrás. Vai olhar, por exemplo, assim, ó, vamos lá, se acontecesse comigo, deixa eu ver, o que eu poderia... Vamos lá, eu olhasse para minha afilhada, tá? Minha afilhada, que hoje está com 7 anos. Eu olhasse para minha afilhada e ia chamar ela de Daiana, que é minha comadre. Olha a Daiana, pequenininha. Entende? Por quê? Porque eu me lembro, eu não sei quem é a Sofia, que é minha afilhada. Entende? Eu vou me lembrar, ó, eu vou estar guardado lá de trás. Isso é uma das características. O esquecimento é o primeiro, né? A parte motora fica comprometida. Ok? Olha aqui, ó. Outro. Parkinson. Olha só o que tem a ver o Parkinson, tá? Então, ó, neurônios... Oi, fala. Ali no cantinho da esclerose múltipla diz nervo afetado pela EM. O que é EM? Deixa eu ver aqui. Onde está isso? Bem lá no cantinho. Aí. É esclerose múltipla, não é? Esclerose múltipla, Ah, tá. Eu até ficar assim, EM, aí ia me dar uma esclerose agora aqui, ó. Vai, o EM, assim, esclerose múltipla. Boa, Matheus. Boa, Matheus. Tá contratado. Olha aqui, ó. Bom, olha aqui, ó. Neurônio saudável, ok? Liberação de dopamina e tu vai ter o receptor normal ali. Agora, olha aqui, ó. Paciente tem movimentos normais. Olha o que acontece quando a pessoa tem Parkinson. Existem outros fatores, tá? Mas esse aqui é mais porque o do Parkinson é muito característico, né? Muito característico mesmo. Então, olha lá, ó. Paciente sofre desordem de movimento, que é aquele que a gente fica, né? Trêmulo e tal. Aí, olha lá, ó. Por quê? Porque o receptor, ele não vai mais receber a dopamina. A dopamina continua sendo liberada. Ou, aí que aparece, esse tempo eu estava lendo sobre isso até. Existe uma dopamina que o corpo passa a produzir, vamos dizer assim, com uma molécula um pouquinho diferente. E essa molécula um pouquinho diferente faz com que o receptor não a receba, não a reconheça. E aí também causa essa desordem que não reequilibra mais, né, os movimentos motores. Né, os movimentos da parte motora do nosso sistema, tá? Parkinson também. Então, depois aqui, ó, o Alzheimer. Aí, olha a diferença, tá? O Alzheimer, ele é degenerativo. Percebem ali? Olha essa imagem aí, que séria é, tá? Então, olha aqui, ó, o que nós temos. Deixa eu ir para lá. Porque aqui ficou aquela coisa preta. Parei. Ficou aquela parte preta aqui para mim e ficou tapando a imagem. Agora foi. Olha aqui, ó, cérebro normal,
ok? Vendo ele lateralmente, tá? E aqui um corte transversal, ok? Os dois hemisférios e tal. Agora, olha um cérebro com Alzheimer. Olha como é que estão essas dobras, né, externas. Olha como é que está a parte interior. Tá vendo que os neurônios ali foram morrendo, foram sendo destruídos? É diferente da esclerose múltipla. Percebe? Porque a esclerose tem a ver com a bainha. Aqui não, aqui é os neurônios que vão deixando de existir e, consequentemente, vai diminuindo o tamanho, inclusive o tamanho do cérebro. O tamanho do cérebro diminui bastante. O cérebro tem em torno de 2 quilos, né? 2 quilos e pouquinho. Pessoa que morre, né, com Alzheimer, às vezes chega a ter 1,3 kg. Então chega a perder 1 quilo em neurônios, em morte, etc, etc. Claro, porque aí também perde líquor, perde uma série de coisas. Tá? Então, só para mostrar para vocês aí, isso aí. Alguma dúvida nesses aí ou não? Não? Que bom. Agora sim, né? Deixa eu ver aqui. Agora sim. Aí sim, começamos os sistemas. Eu achei, claro que eu fudi com a aula do cursinho, foi isso. Então olha aqui, ó. Sistema nervoso, tá? Já é bom porque já emendamos aí, a gente, né? Agora, é óbvio, né? A gente sai do tecido e lembra, conjunto de tecidos vai formar um sistema, tá? Tá certo isso? Conjunto de tecidos forma um sistema? Não, né? Conjunto de tecidos forma um órgão, tá? E aí os órgãos agora vão formar o nosso sistema. Então, Elton, fala, bonito. quando que tu mandou esse slide? É o de hoje? Não, acho que eu botei semana passada esse aí já. É que tu tava viajando, passeando, tu lembra? Mas tá no grupo. Se quiser, depois eu te mando, tá? Olha aqui, ó. Então, olha aqui, ó. O que nós temos, tá? Sistema nervoso. Vamos lá. Então, ó, de uma forma geral, né? Aspectos gerais, neurônios são unidades morfológicas e funcionais do sistema nervoso. Já conversamos, né? De uma forma geral, porque a gente sabe que tem outras células associadas, nós vimos as funções bem bonitinhas, tá? Possui capacidade de gerar e conduzir impulsos ao longo dos seus prolongamentos, tá? É incapaz de se reproduzir, vejam isso, tá? Quando adulto, acrescenta aí do lado. Depois, no período embriológico, óbvio que eles se reproduzem, tá bem? Período embriológico, eles se reproduzem, mas depois, quando adultos, jamais. Vai, Elton, mas eu já escutei falar que eles têm capacidade de pegar funções. Beleza, isso é uma coisa. Outra coisa é tu dizer assim, ó, pô, o cara perdeu uma parte do cérebro e aí voltou a produzir o cérebro. Isso é uma coisa. Outra coisa é tu perder aquela parte do cérebro e uma outra região que não foi lesada assumir a responsabilidade por aquela que foi lesada. Tá? São coisas diferentes. Tá? Então, para nós, lembra? Uma classificação chamada de classificação de bis ou zero, ou quanto ao ciclo vital. Os neurônios são considerados células permanentes. Tá? Não esqueçam disso. Bom, dependência quanto à relação, né? Concentração de oxigênio. Por quê? Porque, pensa, é um tecido que é altamente, que precisa de uma grande quantidade de oxigênio. Então, um dos locais que tu vai encontrar um grande número de mitocôndrias para realizar a respiração. Lembrei. Ó, a questão que a Isadora, eu acho que me mandou, tá? Na sexta-feira. Foi uma questão que falava de retículos endoplasmáticos, tá? E aí, o que eles faziam? Foi que eu falei em aula, que até a Duda, a Rodrigues, tinha me perguntado. Isso cai? E eu assim, cai, mas cai contextualizado. E aí, na sexta, a Isadora me mandou uma questão que falava de 2 retículos, e aí perguntava, acho que pedia alguma coisa, dava 2 imagens, difícil de ver, né? Porque não era colorida e tal. E aí, o que acontece, assim, ó, perguntava a função. As funções que aquelas organelas, aí primeiro, tu tinha que saber que organela é,
para depois saber o que elas poderiam produzir. Aí tinha vários hormônios. Tinha adrenalina, tinha progesterona, tinha estrogênio, tinha uma série de coisas. E aí tu tinha que lembrar. A insulina, acho que era. E aí eu não me lembro qual era a resposta, mas aí eu me lembro que tu dizia assim, ó, primeiro, uma tem que ser o retículo endoplasmático liso, porque produzia esteroides anabolizantes. Olha o que eu tô falando aí. Retículo endoplasmático liso, que produzia esteroides anabolizantes. Então, quais desses aqui eram esteroides anabolizantes? Aí tu tinha que achar a resposta. E depois o outro, eu não me lembro o que era. Eu acho que era insulina, que era o retículo endoplasmático granuloso, que aí produzia uma proteína de exportação. Então, veja o que tu precisava saber. Tu precisava saber que o estrogênio, acho que era isso, se não for, faz de conta que eu inventei agora, o estrogênio é, né, um lipídio esteroide. Lá, ó, tá vendo? Olha lá nos elementos, os elementos orgânicos. Tu precisava saber disso. E depois tu precisava saber que a insulina era uma proteína. E se é uma proteína que é jogada no sangue, ou seja, é uma glândula exócrina, a parte exócrina do pâncreas, e aí o que vai... Desculpa, a parte endócrina do pâncreas, porque é liberada no sangue, e aí ela vai produzir, ela é uma proteína e ela é, no caso, é produzida pelo retículo endoplasmático granuloso, proteínas de exportação. Olha só, entendeu? Se tu pegar as funções básicas diretas, não tivesse aquela imagem, se tivesse um retículo endoplasmático liso, retículo endoplasmático granuloso, vocês conseguiam acertar. Entendeu? Mas tá vendo? Eles perguntaram que hormônios eram produzidos nessas duas glândulas. Por isso que eu digo, o tecido nunca vai cair direto. Nunca. No Enem não, tá? Agora, olha o que a Valentina falou para vocês da prova lá do final de semana. Caiu direto. Olha só, a função de uma célula acessória do sistema nervoso, ou do tecido nervoso, que são as células de Schwann. E aí tu precisava, que é pior, né? Tu precisava saber que ela produzia bainha de melina. Bom, isso normalmente todo mundo lembra, como ela lembrou. Mas tu precisava lembrar que era a bainha de melina do sistema nervoso periférico. Entende? Então, esses detalhezinhos para vestibular são complexos. Agora, por exemplo, se tu pensar no Enem, aí é aquela visão macro que tu tem que ter da coisa. Nenhuma das duas, vamos falar assim, ó, não tinha com muita complexidade. Apenas foi o que eu falei para a Isadora na sexta, né? Tipo, o mais difícil era ali tu ver que era o retículo endoplasmático liso e o retículo endoplasmático granuloso, porque a imagem realmente era ruim, tá? Então, olha só. Aí, de novo, ó, um tecido que tu espera ter uma grande quantidade de mitocôndrias, tá? Quem vai ser? Além dos músculos, né? O músculo é tradicional. Óbvio, né? Tem movimento, etc. Precisa de muita energia, muito oxigênio para não fermentar e não produzir ácido lático, que dá cãibra. Mas então, um outro local que também não pode parar de funcionar, que precisa de uma grande quantidade de energia, também é o sistema nervoso, ou o tecido nervoso, ou as células nervosas, como vocês quiserem. E olha aqui, ó, composição plasmática constante. Aí tu fica pensando, composição? Como assim, composição? Cara, relaxa. Pensa assim, ó, tu não pode ter grandes variações, tu não pode ter grandes perdas no sistema nervoso, porque senão ele vai falhar, tu entende? Que ele é muito específico. Pensa assim, ó, células nervosas, assim como tecido nervoso, assim como sistema, eles são muito específicos. Então, se eles são muito específicos, eles não podem ter grandes variações. E se eles não podem ter grandes variações, é porque a sua composição, ela precisa ser constante. Então, se tu precisa, sei lá, dar um exemplo assim, esdrúxulo, precisa de 1000 moléculas de oxigênio, então vai estar todo segundo absorvendo 1000 moléculas de oxigênio. Entende? Isso é ter uma composição plasmática constante. Precisa de um número X de mitocôndrias, sei lá, 200 mitocôndrias. Então vai ter 200 mitocôndrias sempre. Um dia vai ter 201, um dia vai ter, né, 199, pode ser, mas vai ficar naquela constância, não vai ter assim, um dia tem 50, no outro dia tem 400, não vai. Então essa composição plasmática, ele não fala aqui do que é, né? Então essa composição plasmática tem a ver com organelas, tem a ver com quantidade de água, tem a ver com a necessidade de nutrientes. Então isso, de novo, é tudo, tá? Quando a gente fala de composição plasmática, é tudo, tá bem? Tranquilo aqui? Muito sério, Duda. Olha aqui, então, ó. Olha as células aqui, né? Aquele enrosco que é o nosso sistema nervoso, que a gente vê, aquela estrutura que é o órgão, o cérebro, né? Inclusive ali naquela imagem que eu mostrei para vocês, por exemplo, do Alzheimer. É uma estrutura gelatinosa, inclusive. Vocês já tocaram no cérebro? Nunca?
Nem de boi, nada, de ovelha, nada. Então, ó, por exemplo, a consistência, eu levava lá para os meus alunos lá, cérebro de ovelha, para fazer aula prática. Então, por exemplo, assim, ó, tu toca nelas, as pessoas não acreditam, porque acham que é algo duro, entendeu? O que tá ali dentro é uma gelatina. Sei lá, o que eu posso comparar? Não, gelatina é mais molinha, mas uma outra, deixa eu ver, um pudim, sabe o pudim? Pudim de leite. Até me engasguei. Adoro pudim de leite, ok? Então, assim, ó, pudimzinho de leite, quando tu aperta assim, ele não se desmancha. É o outro lá se mijando, rindo. Pode rir que eu gosto. Olha aqui, ó, prefiro rindo do que vir com essas caras aí, tudo de um. Então, esse pudim, tu aperta assim, ele se desmancha. Então, isso é o cérebro. Aí tu diz assim, mas como é que fica dentro da cabeça, não se desmancha dentro da cabeça? Dá com ela na parede pra tu ver. Faz um acidente de carro pra ver o que acontece com ele. Se desmancha. Se desmancha. Por isso da questão, né, do carro, vamos lá, o cinto do carro, né? Por isso por exemplo, daqueles, das estruturas, aquelas que ficam atrás, porque a gente chama de efeito, né, efeito chicote, que tu vai para frente, depois tu volta com o pescoço para não quebrar, para não ter lesões nas vertebrais. Então é tudo pensado. Por isso que a gente, quando entra no carro, vai viajar principalmente, né? Não precisa viajar, até dentro da cidade. Tu tem que regular aquilo ali pro teu tamanho, senão tu vai quebrar o pescoço. Numa batida, o cara tu tá parado, que nenhuma vez eu tava parado do lado do Big ali, o louco me socou a traseira do carro. Me deu um laçaço no pescoço que até hoje. E aí tu vê, aí eu fui fazer uns exames que eu tava ruim e tal, da coluna e tal, e aí o cara falou assim, tu tem um problema aqui, uma micro lesão. Eu não sei se foi daquele acidente, faz muito tempo, eu morava em Pelotas ainda, tá ligado? Ou se é desgaste mesmo, porque como eu fazia natação e tal, essas coisas assim, pode ser um desgaste. Ele disse que não sabia se era lesão ou se era, por exemplo, um desgaste de movimentação. Percebe? Então, assim, tem que estar tudo certinho. Se tu pode ir lá ajeitar, ajeita. Por quê? Para evitar, né, esses tipos de lesões. E aqui, aqui estão como mais ou menos aquilo lá que a gente enxergou naquela imagem, seja lá com o cérebro normal ou o cérebro com Alzheimer, ele vai estar assim, tudo interligado. Tendo as sinapses, tendo os astrócitos, que nós temos as funções, tendo as micróglias, lembra? Células de defesa, os oligodendrócitos. Cadê não está aqui as células de Schwann, não tem problema. O oligodendrócito, olha aqui, Valentina, quem que seria? Os produtores, lembram? Da baía de Melilla no sistema nervoso central. No periférico, aí sim, né? Células de Schwann. Tá naquele outro slidezinho que a gente viu lá nos tecidos. Isso aqui eu não vou ler, tá? Descartem isso aí. Descartem, tá? Porque depois eu fui ver, sabe o que é isso aí? Isso aí é uma questão de vestibular, ok? Então as funções, elas não estão corretas, entendeu? E aí depois embaixo tinha as questões 1A1, 1A2, entendeu? Então descartem isso aí. Pode riscar aí, risca tudo aí. Eu sei que vocês vão me matar aí, que imprimiram e tal, não tem problema. Mas descarta. O que nós temos que ficar como funções? Aquelas que nós vimos lá no tecido, tá? Aquelas lá que tu precisa lembrar. A Valentina ainda nos deu a barbada. Aliás, no domingo, acho que foi, né, Valentina? Tu me chamou no sábado. Nem me lembro. Domingo, né? Ela saiu, acho que da prova já mandou, cara, caiu o que tu falou na aula. Entendeu? Tipo, caiu o que tu falou na aula. Claro, ela errou, faz parte. Ainda bem que errou agora, quando chegar mais adiante lá, que quando ela, né, tiver que fazer a Fusel mesmo, aí vamos acertar. Já não erra mais essa, nunca mais. Até quando ela estiver lá na faculdade, porque vai aparecer isso na faculdade de novo. Infelizmente tem que dizer isso. E não vai ser poucas vezes. Aí tu vai ver que também não é bem assim. Não é bem assim no sistema nervoso periférico, mas isso é para outra hora. Tá? Entende? Então, assim, isso aqui vamos passar, porque isso aqui, como eu falei para vocês, faz parte. Isso aqui é uma questão, tá? É uma questão de vestibular, isso aqui, tá? Bom, aí aqui, mitocôndrias, tá? Mitocôndrias vão estar dispersas por todo o neurônio, a gente já conversou, né? O corpo ou soma, lembra que a gente conversou também, estava lá no outro desenhozinho? Aí os dendritos, lembra? Dendrito, axônio, ramificações. É o tamanho aqui para terminação, lembra que é o final, tá? Como vai vir o nome, não faz diferença. Nossa bainha de mielina, linda, bonitona, tem que estar lá, né, sempre sendo produzida. Os nódulos ou nódulo de Ranvier, tá?
Tudo isso aqui, ó, azulzinho, é o axônio. Ah, então é o axônio mais a bainha, mais os nódulos, mais as células de Schwann. Isso. Tudo isso aí está compondo o axônio, tá? Tudo isso está, vamos dizer assim, onde é delimitado o axônio. Tu não vai encontrar bainha de mielina que não seja no axônio. Tu não vai encontrar os nódulos que não sejam no axônio. Tu não vai encontrar células de Schwann que não sejam no axônio. Ponto. Tá? E aqui é que dá aquele fenômeno que nós vimos de polarização e despolarização. Ok? É só aqui. Aqui já não é mais elétrico, lembram? Aqui já tem um estímulo. O que teria aqui? Nós teríamos aqui as vesículas com os neurotransmissores, vesículas do complexo de Golgi. Teremos mitocôndrias, que é o local que precisa, né? Está sempre em atividade. Assim como aqui também, que vai receber esse estímulo. Então, quando ele chega na área do axônio, olha o que eu vou falar para vocês. Ele é transformado de impulso nervoso em impulso elétrico. Então, o que nós temos, na verdade, no axônio, nada mais é do que eletricidade. Deixa eu ver aqui. Qual parte? A mielina é o que envolve, tá? A mielina é o que envolve, ok? Pensa que é o azulzinho, tá? É como se fosse assim, ó, olha meu dedo aqui, ó. Meu dedo é o axônio. E aí a mielina é isso aqui, ó, é o que envolve. E aí vou pegar aqui, ó, uma tampinha, ó, Isadora, vê se tu consegue enxergar aí. Olha aí, ó, tá vendo? Meu dedo é o axônio. Meus dedos aqui enrolado no meu axônio é a bainha. E aqui a tampinha são as células de Schwann que vão estar sempre associadas. Que seria aquela partezinha, vamos dizer assim, mais laranjinha, tá? E aí aquele pontinho branco dentro do laranjinha seriam os núcleos das células de Schwann. Então elas estão sempre associadas aí à bainha de mielina. Tranquilo? Vamos lá. As partes tranquilo do neurônio? Nenhuma dúvida. Vamos lá. Ó, aí de novo, ó. Aquela imagem estava até melhor, né? Lá dos tecidos. É a mesma imagem, diga-se de passagem, só que aí não sei o que aconteceu. Ó, então, ó, de novo. Tem um sentido único, né? Então, vai ter lá ramificações, né? Aqui, desculpa, dendritos, vai ter axônio e ramificações. Dendrito, axônio e ramificações. Propagação do impulso sempre no único sentido. Beleza. Aqui eu tenho a fenda sináptica, onde acontece a sinapse, que é a passagem ou a liberação desses neurotransmissores que vão fazer o estímulo na sequência. Tranquilo? Tranquilo. Vamos lá. Funções, então. Agora sim, Duda. Agora sim. Chegamos lá. Ó, então, ó, controla todas as atividades corporais. Ok? Todas as atividades corporais vão estar presentes, vão ser controladas por eles. Não interessa qual é. Pode ser mais rápida, pode ser mais lenta, não interessa. Ele vai controlar de uma forma ou de outra, tá? Como, por exemplo, né, a percepção do mundo exterior. Como eu tinha falado anteriormente, não só do exterior, ok? Tudo que acontece no nosso corpo tem que passar em algum momento pelo sistema nervoso, mesmo que seja involuntariamente, mas vai passar, tá? Quer ver um exemplo? Ó, a Nalanda comentou anteriormente. Quem é que controla, não sei o que, a quantidade de gás carbônico no nosso corpo? Quem é que controla? O bulbo. Entende? Então, a quantidade de CO2 no sangue e a acidez do nosso sangue influenciam a atividade do bulbo a estimular os batimentos cardíacos para aumentar a parte da expiração, que a gente precisa liberar mais, para alcalinizar ou para ficar o pH ali próximo de 7, que é o pH do sangue, né, ou próximo a isso, para que a gente não tenha problema de hemólise, que é a destruição das hemácias. Entende? Então, se tu está acumulando muito CO2, está cansado, correndo, o que o bulbo vai fazer? Vai aumentar os batimentos cardíacos. Está ansioso. Acho que todo mundo já passou algum dia na vida, né? Uma ansiedade, vai apresentar um trabalho no colégio, vai ver uma gata ou um gato, sei lá, para comprar, não é o que vocês estão pensando.
né? Cachorrinho novo que chegou na tua casa, aquela coisa toda. E aí tu tá esperando lá o teu pai, a tua mãe para dizer assim, ó, peguei um cachorro na rua, né? E tu sabe, aí tu fica, né, caminhando, tu não fica assim? Todo mundo já passou por isso algum dia. Ou comprei um negócio no cartão que não era para ter comprado, aquelas coisas assim, que depois tu vai ter que explicar como é que tu fica. Minha nota no boletim, um horror, né? Tu sabendo que vai chegar em casa, tomar um pau, aquela coisa toda. Então, tá vendo? Então, isso ele vai perceber, e vai fazer o quê? Batimentos cardíacos, vai te dar falta de ar, entende? É o que acontece com as pessoas normalmente ansiosas, além de outras coisas, mas tô dando só pegando assim, ó, alguns exemplos práticos, tá? De onde isso se aplica, porque, de novo, se a gente pensar no Enem, são exemplos práticos sempre. Sempre, tá? Sempre são exemplos práticos. Eles nunca vão te pedir uma decoreba, muito difícil, tá? Bom, outra coisa, né? Movimento dos ossos. Aqui, agora que eu estava lendo aqui, eu estava encucado aqui com esse aqui, movimento dos ossos, tá? Movimento do corpo, de uma forma geral, tá? Então, claro que a gente mexe, né? Os nossos ossos. Lembra o sistema antagônico que eu expliquei para vocês? Lembra que todo músculo não faz essa cara, Lara, olha o soco no meio dos olhos. Olha aqui, ó. O que nós temos aqui, ó? Pensa. A Lara chegou a enrugar assim, para que eu falei. Olha aqui, ó. Lembra que eu expliquei para vocês que toda vez que eu mexo um músculo tem um que contrai e o outro relaxa? Ó. Então não faz assim com a cara mais pro tio. Então, olha aqui, ó. O que acontece? Tu tem o quê? Toda vez tu tem um movimento antagônico. E lembra onde pegava o tendão? Esquece ligamento. Ó. Ligamento liga as articulações. Tendão, lembra? Que o meu tendão do meu bíceps está aqui no meu antebraço para realmente puxar ele, como se fosse uma alavanca. Tanto que eu expliquei para vocês sistema de alavancas. Então, não enruga mais essa testa. Tá bem? Olha aqui, ó. Funcionamento do organismo como um todo. Então é intestino. Quem é que controla aí, por exemplo, o intestino? Quem é que controla o intestino aí? Depois de tomar uma AstraZeneca? Ninguém controla, né? Tu consegue controlar? Hoje eu não quero ter febre. Hoje eu quero ter febre porque eu tenho aula com o Elton, não vou assistir. Tu consegue fazer isso? Tu não consegue, né? Então, isso é sistema nervoso. Bom, mas aí pensa, ó, que nem eu tava vendo ali, agora ele deu uma paradinha aqui até para ler, que tem 40 mensagens lá, todo mundo passando mal por causa da vacina. Aí todo mundo, Elton, como é que tá? Bem. Eu respondo, tá, livro dourado. Mas não tô sentindo nada mesmo, não posso fazer nada. Aí, olha aqui, ó, deixa eu me concentrar. Tá. Aí o que acontece? Tava olhando ali, tá me dando diarreia, tá me dando... E eu me dei assim, olha, grupo de professor é cruel, cara. E aí o cara louco pra rir, né? Louco pra largar uma piada, mas vou deixar pra mais tarde. Aí o que acontece? O meu corpo, pensa, eu tomei 11 horas da manhã. Não fez 12 horas ainda. Entende? Os caras tomaram no sábado. Hoje é terça-feira. Aí... Mas tu já não teve Covid? Tu já não teve Covid? Então, eu não sei, definitivamente. Quem já teve Covid sente menos os efeitos. Então, no papel eu não sei, tá ligado? No papel eu não sei. No papel eu não tive, mas óbvio que eu tenho a certeza absoluta que eu tive. Bom, mas vamos lá. Aí o que acontece? Foi sábado, o pessoal tomou de manhã, né? A maioria do pessoal. Hoje é terça. E aí tá todo mundo mal. Eu só tô cabreiro porque assim, imagina, chegar amanhã, quarta, quinta, sexta, ficar mal, né? Tá louco? Aí eu fico assim, será que vai me dar alguma coisa? Será que vai me dar? Aí eu fico só, cara, é um conjunto de sintomas assim que é o seguinte, não vou sair da cama, né? Ou do banheiro, das duas, uma. Bom, voltando aqui. Então, tá vendo? Quem é que respondeu? O sistema, vamos lá, o sistema imunológico, ok? Porque o sistema imunológico, pensando na AstraZeneca, é um vírus que é injetado no teu corpo, que ele é atenuado, que ele não vai fazer, vamos dizer assim, ele não tem função, porque ele, de novo, atenuado. Aí o que acontece? Tá ali o vírus. Então, óbvio que o teu corpo vai responder enlouquecidamente. Porque, que nem a Valentina perguntou, tu já não teve contato? Se eu tive contato, que bom, meus sintomas vão ser mais leves. Ou nenhum. Entendeu? Como eu tive, por exemplo, lá no início do ano, março, abril do ano passado. Entendeu? Tinha tosse e falta de ar que parecia que... Entende? E literalmente não parava, sabe? Chegar a ficar cansado de tanto tossir.
E não tinha escarro, né? Não tinha catarro, como vocês quiserem, que o nome correto é escarro. Mas também não tinha catarro, não tinha nada, era só uma tosse seca. E aí, de noite, eu assim, ó, suava muito, ou seja, febre, né? Aquelas coisas assim. Então, o cara que conhece o seu corpo, fisiologicamente, assim, pô, não posso, cara. É aquela coisa assim, sabe? Não, brigando contigo mesmo. Não posso ter pego esse bicho, né? Esse vírus e tal. Mas vamos lá. Aí, então, assim, ó, é o teu corpo respondendo. Eu quero só esse exemplo plástico, tá? É o teu corpo respondendo. É ele que vai fazer tudo de febre. Qual é o local? O hipotálamo. É uma partezinha do cérebro, responsável por produzir alguns hormônios, mas responsável pelo controle da temperatura corporal. Entende? Vamos lá. O intestino. Entendeu? Porque teu corpo vai querer botar várias coisas para fora. Então, a urina mais escura, agora mesmo, estava lendo ali, uma professora disse que está com a urina muito escura. Aí eu falei, ó, toma, aí, né, o pessoal assim, ó, toma bastante água, que é para hidratar. Outra, tá com febre também, né, toma muita água, né, lembra? Quanto mais água corporal tu tiver, lembra que a água tem um alto quê? Calor específico, então quanto mais água tu tiver no corpo, menos tu vai sentir a febre. Entende? Agora, por exemplo, se tu tiver desidratado, tu tiver febre, cara, vai te complicar muito, entende? Por isso que as pessoas vão direto, por quê? Pro soro, né? Que aí entra direto na corrente sanguínea para hidratar a criatura, porque aí daqui que tu beba água, absorva, corra. Não, já vai no soro, que é para baixar realmente. Aí, inclusive, já se coloca com medicação para baixar a febre. Tipo, por exemplo, uma dipirona. Tô dando só um exemplo. Tá vendo? Aí diz assim, ó, não faz sentido isso. Todo mundo já passou um dia mal, já foi no hospital, já foi no postinho, já foi na Unimed, já foi lá no sorinho lá, porque estava com diarreia, alguma coisa. Por que diarreia? Porque tu tá perdendo muita água. Tu não pode desidratar, porque quanto mais desidratado tu tiver, menos o teu corpo funciona, lembra? Quanto maior a quantidade de água, maior o meu metabolismo. E eu preciso voltar, entre aspas, ao normal. Tá bem? Só pra gente contextualizar quem coordena tudo isso. Sistema nervoso. Tá? Então, ó, permite o pensamento. Ok? O pensar sobre o pensar, que aí é filosofia pura, né? Então, assim, ó, a filosofia em alguns locais, né, vocês podem até perguntar para os professores de vocês, algumas faculdades, eles estudam neuroanatomia. Não são todas, né? Porque aí depende de cada estruturação de currículo e tal. Por que neuroanatomia? Porque tu precisa saber onde é o pensar, como isso acontece. Não é simplesmente pensar, né, vago. Os caras vão lá para anatomia, vão lá para o local do cérebro, vão lá como tu estimula isso, entende? Porque faz parte, sabe? Então, por exemplo, por isso que na medicina, quem, né, for para esse lado aí, Manuela, que tu te livrou, então, se quem for para esse lado, vai ter uma anatomia que é geral, ou seja, tu vai estudar todos os sistemas em um semestre. Em um outro semestre, tu vai estudar só a neuroanatomia. Adivinha por quê? Porque é o sistema que coordena tudo. Vai ter que saber o nome de cada nervinho e o que ele faz para cada lado. Tu entendeu? Onde ele irriga, onde ele está. Os caras vão amarrar uma bandeirinha, às vezes eu botava umas bandeirinhas, tá? Nós tínhamos uma bandeirinha, aí com os numerozinhos. Aí tu tinha que dizer que nervo era aquele, no cadáver. Tá lá, naquele nervo, que nervo é aquele, ou que artéria é aquela, que veia é aquela, que músculo é aquele. Era minhas provas de anatomia prática. Aí tu respondia, nervo não sei o quê, 2, não sei o quê. Aí, claro, eu trocava de uma turma para outra, porque na Anhanguera, na época, era quase 160 alunos. Então, eu tinha que fazer umas 6, 7 provas diferentes, entendeu? Então, tá vendo? Então, é assim que funciona. Então, tu vai ter essas situações. Né? Aí tá, lembrar, né? Ter as sensações, que aí é o processamento disso tudo. Tá? Então, olha o quão complexo é e o quão importante é isso, principalmente para nós, né, humanos. Tá? Lembra que nossos sentidos, a gente acha que a gente é muito sensitivo, né? Nossos sentidos são péssimos, perto dos outros animais. Vamos lá, olfato. Sabe que o cão sente o cheiro, sei lá, uma quadra. Barulho, então, nem se fala, né? Visão, se nós compararmos, por exemplo, com umas aves, por exemplo, uma coruja. Ok? Da noite, se apagar a luz aqui, vocês não enxergam nada, eu também não. A coruja enxerga. Tá vendo? Então, nossos sentidos são péssimos perto dos outros animais. Tá? Então, é mais ou menos por aí. E aí nós temos uma divisão, né? Uma divisão anatômica e uma divisão funcional.
tá bem? Então, nós vamos primeiro para uma divisão anatômica, ok? Ou seja, de forma, de formato, de local, tá? Então, vamos lá. Então, nós temos o encéfalo, vamos lá, SNC, né? Que é Sistema Nervoso Central, tá? E SNP, que é Sistema Nervoso Periférico. Já começa por aí a primeira divisão, ok? Bom, o que eu tenho aqui, então? O Sistema Nervoso Central é dividido em duas partes. O encéfalo, que é tudo aquilo que está dentro do crânio, tranquilo? E a medula espinhal, que é o que está dentro do canal vertebral. Tá? Tranquilo, né? Bom, aí agora nós vamos esmiuçar. O que está dentro do crânio? Aí que nós vamos chegar, tá? Dentro do crânio nós temos a maior parte, que é o cérebro. Ok? Nós temos o tronco encefálico e nós temos o cerebelo, ou cerebelo, como vocês quiserem chamar. Eu chamo de cerebelo. Tá? Tranquilo? Essas são as três partes. Às vezes, aqui, ó, colégio, normalmente, às vezes trazem assim, ó. Não trazem o tronco encefálico e põem a ponte e o bulbo, tá? Tá bem? Não faz diferença. Se quisesse colocar aqui, ó, cérebro, cerebelo, ponte e bulbo, não teria problema nenhum. Só que aí eu não vou tratar com essas partes que são resquícios embriológicos. Então, assim, ó, telencéfalo, diencéfalo e mesencéfalo são ainda resquícios embriológicos que nós temos, não é resquício embriológico, mas são nomenclaturas ainda embriológicas que a gente utiliza no sistema nervoso. Tá? E aí tem funções. E isso cai em vestibular. Quem for fazer católica, olha, ó, se não me engano, ano passado, quando eu fiz a revisão, se não me engano, tinha umas 2 ou 3 questões que falavam dessa parte do sistema nervoso. Tá? Ok? Olha lá, ó. Tranquilo aqui, então? Então, de novo, ó. Um encéfalo. É medula espinhal. É medula espinhal. Ponto. Tá? Ou medula nervosa, como vocês quiserem chamar. Não é medula óssea. Não confunda, hein? Medula óssea vermelha, medula óssea amarela. Não é essa. E é nervoso, tá? Cérebro, então, telencéfalo e diencéfalo. Tronco encefálico, mesencéfalo, né? A ponte, que normalmente não tem função, né? A gente diz assim, ó, transmite da medula para o encéfalo, do encéfalo para a medula. E o bulbo, né? Centro cardiorrespiratório, depois a gente vai ver essas funções. Cerebelo, centro, né? Do equilíbrio. Lembram da história da bebedeira? O cara manda tu caminhar numa linha, assim, tá? E os caras, né, não conseguem caminhar na linha. É o centro, né? É o centro do equilíbrio. Bom, e aí o sistema nervoso periférico. Fala. O que é SNC e SNP mesmo? Viu? Estavas no banheiro, viu? Olha aqui, ó. Sistema nervoso central, sistema nervoso central e sistema nervoso periférico. Tá? E essa divisão, Duda, essa divisão eu tinha falado no iníciozinho, tá? Essa divisão é a divisão anatômica. São as partes, tá? Depois a gente vai ter uma outra divisão, que aí vai falar, sistema nervoso periférico autônico simpático, sistema nervoso, sabe? Simpático, parasimpático, tudo aquilo é funcional. Tu não, assim, ó, tu vai dizer, é aqui que tá. Bom, esse nervo tem uma função simpática, esse nervo, entende? Mas não tem um local específico. Mas eles vão ter funções, e aí por isso que eu digo, a gente tem uma divisão anatômica e uma divisão funcional, tá? E aqui embaixo, então, os nervos, ó. Tem os cranianos e os espinhais. Não nos interessa a quantidade, tá? São vários. 32. Bom, aí o que acontece? Cranianos saem, obviamente, do encéfalo. E aí, de novo, ó, encéfalo são todos. É tudo que está dentro do crânio, tá? E aí, nesse do encéfalo, olha só quem nós temos. Os sensitivos, aqueles que percebem. Os motores, aqueles que vão ser, né, capazes de, por exemplo, locomover, o braço, a minha mão, minha cabeça aqui, esses são motores. Aí, se eu me beliscar aqui no rosto, por exemplo, vai ser um sensitivo. E os viscerais, que a gente conversava, por exemplo, o movimento de um intestino, da bexiga, esses aí nós não temos controles, mas são os tipos de nervos que a gente pode classificar, tá? E aí depois, né, os espinhais, aqueles que saem da medula. Eles podem ser sensitivos, eles podem ser motores e eles podem ser viscerais também. Tá bem? E por último, né, aqui a outra partezinha grande, vamos dizer assim, do sistema nervoso periférico, também não confunde os gânglios, tá? Os gânglios nervosos aqui, não os linfáticos, porque os linfáticos têm a ver com o sistema imunológico, tá?
Tranquilo? Aqui de divisão, tranquilo ou não? É bem isso, tá? É divisão anatômica, é anatomia. Agora, depois na sequência, a gente vê as funções. Bom, fala. Tipo assim, as pessoas sempre falam, eu vou fazer um transplante de medula óssea, vou fazer não sei o quê, mas onde fica a medula? São várias partes aí, tu retira uma parte dela? Normalmente os ossos longos, tá? Nós temos uma classificação de ossos, nós chamamos vários tipos, tá? Aí, de novo, de acordo com o livro de anatomia, tu vai ter vários tipos. Mas vamos aos básicos, tá? Ossos longos, ossos curtos, ossos planos, ossos pneumáticos, a gente só tem nessa região, tá? Que são os zigomáticos aqui, onde acumula, quem tem rinite aí, então acumula aquele excesso de secreção, tá? A gente vai ter os ossos amorfos, né? Não, não é lá. Ok? Então, normalmente não. Nos nossos ossos longos, fêmur, húmero, tíbia e fíbula lá na canela, tá? Ulna e rádio aqui no antebraço. Aqui é antebraço, né? Esses aí tu vai encontrar as costelas, ok? As costelas. Esses aí tu vai encontrar medula óssea vermelha, tá? E amarela também. Tá bem? Então, é aí nesses locais. Eu preciso, então, botar a medula em todos esses locais? Não. Ok? Imagina que tu não tá lá, tu tá com uma doença comum, né? Leucemia, tá? Aí a leucemia tu precisa de um transplante de medula. O que eles vão fazer? Vão retirar de um doador compatível e vão colocar através do osso, normalmente aqui nos ossos do quadril, tá? O osso sacro, né? Que é esse aqui a famosa anca, tá? Vamos pegar para vocês se ligarem onde é, sabe? Esses ossos laterais aqui, normalmente é dessa região. É uma cirurgia que às vezes, eu nem sei, tá? Mas eu sei que para retirar não precisa anestesia geral, tá? Mas é dolorido porque vamos dizer assim, a agulha, né, que perfura o osso, ela é muito grossa, então fura a musculatura, então é bastante dolorido. Para quem doa e para quem recebe. E aí se introduz dentro do canal medular. Lembra os canais de Havers e tal? Naquele ossinho que estava assim, quebradinho, assim, lá no tecido ósseo, lembra? Que tinha os canaizinhos, que tinha e lá no centro não tem um osso compacto e o osso poroso, lá dentro vai estar, então tu tem que introduzir lá dentro. E aí aquela medula, vamos dizer assim, sadia, ela vai começar a se multiplicar, porque justamente é sadia, e aí vai acabar, né, produzindo as células que tu necessita, tá? Às vezes não dá certo, por quê? Porque aí, de repente, vários ossos do corpo já foram comprometidos com a leucemia. Então, normalmente se utiliza o quê? Se utiliza os ossos aqui do sacro, porque aí tem bastante quantidade para retirar e também para introduzir. Ou no fêmur. Só que aí no fêmur, dependendo da idade da pessoa, pode causar uma fragilização que pode gerar uma fratura na sequência, né? Porque tu fura literalmente o osso. Então, normalmente se prefere utilizar o osso sacro, tá? Então, são ossos aí que a gente consegue. Alguns ossos que a gente chama de planos ou chatos, eles também vão ter isso aí, a medula, tá? Então, é isso aí que se faz o transplante. É nesses locais aí. Até se pode introduzir, entendeu? Em mais de um local. Não é comum, mas pode, tá? Retirar da medula do doador, colocar em outro local. Já que a Isadora tinha colocado ali, a medula espinhal, tanto é que assim, para fazer a punção, hoje eu até vi um vídeo, acho que é biologia mais, alguma coisa, os caras fazendo a punção do líquor, para ver se a pessoa, não sei se era meningite, alguma coisa. Então a pessoa deita de lado, a gente chama de decúbito lateral, como se estivesse assim, de ladinho, entendeu? E deita, e eles introduzem uma agulha mais larguinha assim, até chegar. Só que pensa, né? Tu não pode chegar na medula, né? Se chegar na medula da criatura e furar a medula da criatura, tu vai paralisar ela. Entende? Então tem que ser na reta do osso para tu retirar o quê? O líquor. E eles só vão apertando assim na lateral, com a agulha ali presinha, aí tem tipo um caninho, e aí vai pingando, né, num potinho, alguma coisa, onde depois eles levam para ver se, né, se está contaminado, se tem alguma doença, alguma coisa assim. E eu não li direito, eu só vi a imagem, aí não sei o que eu fiz assim, aí sabe quando some, aí tu não acha nunca mais aqueles negócios. Então foi assim, bem legal. Foi até no Instagram, não foi no Facebook. E aí, interessante, porque eu também nunca tinha visto assim, fazer a retirada. Assim, eu achei que, né, saía, puxava com
com alguma seringa, alguma coisa, não, sai naturalmente. Eles só vão apertando na região, acho que meio que assim, sabe, massageando, né, a região para ir empurrando o líquor ali, o líquido céfalo-raquidiano, para fazer essa análise. Tá? Então, ó, sistema nervoso central, ok? Agora sim, ó, com as partezinhas bonitinhas. Então, o encéfalo, toda essa região, né, que fica dentro da caixa cefálica ou do crânio, como quiserem, e a medula espinhal. Bom, e aqui aquelas divisões que nós tínhamos visto anteriormente, com as posições. Então, olha o que é o telencéfalo. É os hemisférios, entenderam? O telencéfalo são os hemisférios. O diencéfalo, só aquela região ali do hipotálamo. Ah, olha quem é que está aqui. Quem é essa guria aqui? Quero ver se você sabe. Quem é essa guria aqui? É uma glândula, hein? A pituitária, né? Ou glândula mestra, ou hipófise. É a glândula mais importante que nós temos no corpo. Ela vai controlar todas as outras glândulas que a gente vai ter. Tá vendo? Ela tem uma ligação direta com o sistema nervoso. Inclusive, né, depois na sequência a gente vai conversar bastante sobre isso, porque ela é muito importante. Ela coordena todas as outras. Bom, olha o tronco encefálico. Pensa, ó, tronco, aquela parte que ainda está dentro do encéfalo. Tá vendo? São essas três estruturas aqui. Então, é o mesencéfalo, é a ponte e é o bulbo. Cerebelo, essa partezinha aqui, que eu costumo dizer, parece uma árvore, né? E aí depois, né? Tá aqui. Aqui é o cerebelo. E aqui para baixo já inicia a medula. Tá? Por isso que aqui a gente fala assim, ó, uma batida na parte posterior da cabeça, principalmente em criança, tem que tomar cuidado, porque olha só, olha aqui, ó, aqui está a primeira vértebra. A primeira vértebra é chamada de C1 ou Atlas. Vocês vão ver, vocês vão ser mais íntimos dela. Cara, é muito fininha. Vocês não têm noção assim, da espessura dela. Assim, se tu apertar ela, eu já fiz isso uma vez, aí depois de esconder o osso. Tu aperta ela, tu quebra ela. Só de apertar, assim. Então, se tu segurar a cabeça, pensa assim, tu tá brigando com alguém lá. Entendeu? Aí tu pega a criatura assim pelo pescoço, aí mete o dedão lá atrás, tu pode quebrar a vértebra da criatura. É sério? De tão fina que ela é. Aí tu imagina uma batida de carro, de moto, ou uma batida, como a gente falou, e outra, aí o que eu tava falando, o bulbo, olha aqui, ó, tá aqui, ó. Então, uma batida nessa região aqui é só músculo, né? Pouca coisa a gente vai ter aqui, pele, cabelo, né? Para quem tem. Então, olha aqui, ó, tu bate aqui, uma lesão no bulbo, pode dar uma parada cardiorrespiratória. Deixar essa criança cair no chão, lá, fosse tirar do... Ai, deixa eu ver que bonitinha. Pum, né? Aquele estourão. Aí vem a mãe lá, todo mundo, a criança, o que aconteceu? Nada. Caiu aqui foi um raio na rua, né? Tua cara, né, Lara? Olha aqui, ó. Aí, então, tá vendo? E aí, por isso que diz assim, ó, vocês já ouviram falar, né? Bateu cabeça, não pode dormir. Já ouviram falar nisso? Pois é. Isso que quer dizer. Bateu a cabeça, não pode dormir. Então, por que não pode dormir? Por que não pode dormir? Porque se a criança tiver, principalmente criança, né, tiver uma parada cardiorrespiratória, tu não vê, tu não percebe. E se ela tiver, vamos dizer assim, acordada, tu vai ver que ela está tendo uma complicação, ou está tendo uma dificuldade para respirar. Então, é por isso que a gente sempre diz assim, até porque, né, tem outras ocasiões. O que a Isadora está riscando aqui no negócio? Te dá um soco no meio dos olhos, Isadora. Não foi tu que riscou aqui? Aqui, apareceu o nome dela aqui, Isadora, aí apareceu esse risco aqui. Até isso, tia. Olha que guria. Deixa eu ver aqui. Viu? Foi sem querer. Ela tava vendo, no mínimo ela tava testando para ver se dava. Eu disse, Isadora, tu acha que não aparece aqui, né? É. Olha lá, riscou meu slide. Olha, vou te dizer. Vamos lá. Mais um pouquinho. Deixa eu ver. Eu sei, óbvio, né? A gente vê como ela tá concentrada, o que eu tô falando. Olha, tia, olha. Essas gurias. Olha lá, então, as meninges, né? As meninges, então, não esquece, envolvem todo o sistema nervoso central. Não é só aqui dentro da caixa craniana. Tá, e agora ficou o risco aqui, Isadora. Como é que tu apaga isso aqui? Nem tenta apagar, que daqui a pouco tu vai me arriscar tudo, vai dar problema. Então, olha aqui, ó. Só que me falta... riscou, apagou, olha lá. Não tava vendo aí, né, Eduardo? Olha aqui, ó. As meninges, então, são três. São três meninges.
Eu quero saber, já que me perguntaram semana passada um monte de exercício de tecidos e tal, que tecido é? De que tecido é feito as meninges? Já adianto que não é nervoso. E aí? Tecido epitelial. Se reveste, tudo que reveste, Lara, tudo que reveste internamente, externamente, lembra? Mijadinha? Tudo que reveste internamente, externamente é tecido epitelial. Então, as meninges, olha aí, ó, anota aí, já que tu esqueceu, vocês esqueceram, né? As meninges são membranas serosas, porque reveste o órgão por fora. Internamente são mucosas. Lembra, Lara? Então, a mucosa bucal, mucosa nasal, mucosa intestinal, mucosa gástrica, tudo interno, tá? Agora, externamente, tem as mucosas. São 4 serosas. Vou repetir para vocês, hein? Meninges, tá? Pericárdio, coração, peritônio, órgãos abdominais. Meninges, pericárdio, peritônio. Qual é o outro? Pleura, pulmões, tá? Só temos essas 4. Só essas 4 serosas. Bom, vamos lá então, ó, rapidinho. Então, ó, meninges, de fora para dentro. De fora para dentro. Dura mater, como é que eu gravava isso para saber a ordem? Dura, porque está em contato com o osso. É a mais resistente, tá? Então é aquela mais rígida, vamos dizer assim, dura mater, tá bem? A aracnoide é a intermediária e a pia mater é aquela que está junto ao cérebro, ao órgão. Tá? Então, de fora para dentro, dura, aracnoide e pia mater. Quem for aí neurocirurgião, dá trabalho, tá? Tem que fazer cortes com, veja bem, hein? Com bisturis diferentes, nas 3 camadas, até chegar no cérebro. Então são tamanhos de lâmina diferentes, espessuras diferentes para cada uma delas. Obviamente que a mais resistente é a dura mater, tá? Então, dura mater, aracnoide e pia mater. E aí tem o líquor, né? O líquor está entre essas duas aqui, ó, tá? Entre a aracnoide e a pia mater. Então, a aracnoide, não parece uma teiazinha de aranha? Olha aqui, ó. Isso aqui não é osso, tá? Isso aqui é aracnoide, ó. Fizeram lá um encefalograma lá, não sei o que, a pessoa, ela tá com uma lesão subaracnoide. Abaixo. Olha aqui, ó, tá vendo aqui, ó? Olha a lesão do vasinho aqui. Bateu com a cabeça no chão. A Lara levou um chute lá no Muay Thai. Tá com uma dor de cabeça que não para. Vai fazer um exame, tava lá, ó. Extravasou lá um vasinho e aí criou aqui uma região aqui de um coágulo. Por isso que ela tá tendo aquelas dores de cabeça horríveis e tal. Perda de memória. Às vezes até convulsiona. O que acontece? É fácil, tudo assim, ó, pensa assim, ó, tudo que é cirurgia é complexa, tá? No cérebro mais ainda. Mas é bem mais fácil se fosse aqui no interior do cérebro, né? Então, nessa região aqui, é preferível tirar. Então, se retira a tampa lá da região, é uma tampinha, né, que tu vai retirar da cabeça, o cara vai acessar o teu cérebro, cortando a dura mater, a aracnoide, até chegar onde extravasou o sangue, retira o coágulo, fecha, uma barbada. Quem olha assim, parece que é montando quebra-cabeça o negócio. E aí faz a retirada do coágulo e fecha bonitão. Vamos deixar para amanhã? Fala. O líquor fica entre a aracnoide e a pia mater, é isso? Entre a aracnoide e a pia mater, isso aí. Onde fica, tipo, por exemplo, essas cavidades que estão ali, poderia estar o líquor? Isso aí. Aqui vai estar preenchendo. Aqui vai estar o líquido, ó. Entendeu? Vai estar cheio de líquor aqui. Esse é o líquido encefalo-raquidiano ou não? Não tem nada a ver? Pode ter líquor ou líquido encefalo-raquidiano. Por que raque? Tá assim, ó, pensa assim, ó, em biologia, tudo que vier raque, pense em algo comprido.
tá? RAC. E a RAC aí, nesse caso aí, seria a medula. Por isso que é céfalo, né? De encéfalo, RAC de ano. Então, é um líquido que está percorrendo, ou que está presente, tanto ao redor do encéfalo, né? Como também da estrutura da medula. Tá? A gente não pode esquecer que na medula, tanto é que a retirada de líquor, para, por exemplo, saber se a pessoa tem meningite, tá? Vai tirar da onde? Não vai tirar do cérebro, não vai furar o cérebro da criatura, entendeu? Tu vai pegar um espaço ali, né, na coluna, né? E aí vai retirar daquela região, como eu tinha contado para vocês aí. Tá bem? Então a gente continua amanhã.